Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de histórias aqui no YouTube, o Tanto Conto. Eu sou a Clara e hoje a história escolhida é a história de um dos santos do mês de junho. Você sabe qual é o santo que nós comemoramos no dia 13 de junho? Ele mesmo, Santo Antônio. Santo Antônio é daqueles santos que tem tantas histórias boas de se contar que chega a ser difícil escolher qual delas contar. Bom, eu escolhi uma que eu gosto bastante e eu vou contar já já. Mas antes eu vou te lembrar de ativar o sininho, que assim sempre que eu chegar aqui para contar uma história você fica sabendo. Vou te convidar a deixar aqui embaixo o seu comentário e é claro que você envie esse vídeo sobre Santo Antônio, uma linda história de Santo Antônio, para todos os devotos de Santo Antônio que você conhece, para todas as pessoas que amam uma festa junina, para todo mundo que também vai amar conhecer essa história da vida dele. Já enviou, mandou para todo mundo, ativou o sininho, deixou seu comentário? Então pode chegar, porque a história já vai começar. Um anjinho sussurrou para mim uma historinha que começa assim. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Essa é uma história sobre os peixinhos do mar. Mas antes de mais nada, é uma história sobre Santo Antônio. Santo Antônio é daqueles santos que tem tantas histórias impressionantes de vida que fica até difícil escolher uma para contar. Mas essa aqui se passou em uma cidadezinha perto do mar, lá na Itália, que tinha até um nome engraçado, Rimini. Pois naquele tempo, bem no tempo de Santo Antônio, na cidade de Rimini havia muita gente que não acreditava na bondade de Deus. Por isso, Santo Antônio, que havia tomado para si a missão de converter essas pessoas, de levá-las de volta para Deus, de fazê-las acreditar na enormidade do amor de Deus, Santo Antônio foi até essa cidadezinha para ensinar sobre Deus às pessoas. Ele parou no meio da praça principal e fez um dos seus mais belos sermões. E olha que Santo Antônio ficou conhecido por ser um pregador maravilhoso, uma pessoa cujas palavras eram tão bonitas que todo mundo parava para ouvir. Mas não na cidade de Rimini. Nessa cidade, uma das pessoas mais importantes, assim, o prefeito, já havia avisado que não queria ninguém parando para ouvir Antônio nas praças. Esse mesmo prefeito abriu uma das suas janelas logo que Santo Antônio havia chegado e tinha feito uma gozação. Tinha falado assim: olhem só esse pobrezinho, descalço, querendo nos ensinar sobre Deus, que é alguém tão grande. Ninguém vai parar para ouvir esse homem pobrezinho. Porque Santo Antônio fazia parte da ordem dos franciscanos e era muito humilde. Os franciscanos têm um voto de pobreza. Bom, Santo Antônio não se importou com o deboche daquele homem e de todos os habitantes da cidade. Apesar disso, continuou falando do amor de Deus. Mas as pessoas passavam por ele dando risada. Até as crianças debochavam de Santo Antônio. Santo Antônio tentou ensinar sobre Deus um dia, 2 dias. No 3º dia, depois de ter passado pelas praças, pelos mercados, depois de ter passado até na frente das igrejas, Santo Antônio olhou para o lado e decidiu ir para o mar. Ir para o mar? Foi isso mesmo que ele fez. Pegou a direção do mar, foi saindo da cidade. As pessoas que já estavam preparadas para passar o dia zombando de Santo Antônio olharam assim e pensaram: ih, tá doido, desistiu de falar com a gente, olha lá, foi embora, ganhamos, ele foi embora. Mas um menininho curioso foi atrás para ver para onde é que Santo Antônio ia. Santo Antônio foi andando, seguindo um cursozinho de rio que passava. Esse riozinho desembocava exatamente no mar. E bem ali, entre o rio e o mar, de pé, naquelas
pedras lindíssimas que davam para o mar, porque essa praia era diferente. Essa praia não tinha areia fininha, essa praia tinha pedras perto do mar. Santo Antônio parou ali mesmo, em cima das pedras, entre o rio e o mar. Olhou para aquela imensidão azul daquele mar grandioso como o próprio Deus e falou assim: ó vós, peixes do mar, belíssimas criaturas, a quem Deus tanto amou que mesmo quando mandou o castigo do dilúvio para o mundo, não destruiu vocês. Vocês, peixinhos do mar, continuaram vivendo livremente desde o dia da criação. Aliás, vocês, peixes do mar, foram os primeiros a serem criados antes mesmo do próprio homem. E assim seguiu Santo Antônio, conversando com os peixes e as outras criaturas marinhas. Aquele menininho que havia seguido Santo Antônio estava assim olhando de longe, e como as pedras eram muito altas, ele não viu que todos os peixes vinham chegando conforme ouviam a voz de Santo Antônio. E vinham peixes de todos os tamanhos, pequenininhos, grandes, médios, enormes, bem miudinhos, e peixes de todas as cores, peixes azuis, verdes, amarelos, peixes rosados, peixes cinzas, peixes multicoloridos. Haviam peixes bem gordões, peixes bem magrinhos e peixes muito engraçados. Dizem que tinha até polvo que parou para ouvir o sermão de Santo Antônio. Mas o menino não viu. O menininho, por trás das pedras, só viu mesmo Santo Antônio no alto das pedras falando com ninguém. Ele correu para sua cidadezinha e avisou: Antônio tá maluco, o padrezinho tá lá falando por nada. Todo mundo correu para ver. Estavam doidos para zombar também de Santo Antônio. Correu todo mundo pelo caminho, seguindo o cursozinho do rio, e pararam para zombar do santo. Aquele homem, o prefeito, foi também. Foi assim, achando muita graça, todo cheio de si, doido para ver Santo Antônio falando com ninguém. Só que chegando lá, que susto eles levaram. Na frente de Santo Antônio, naquele imenso mar azul, os peixinhos haviam se organizado. Na frente estavam os peixinhos pequenos, atrás os um pouco maiores, depois os outros, depois os bem grandes, e lá mais atrás haviam tubarões. Haviam peixes muito variados, todos de olhos fixos, olhos de peixe, bem grandões, olhando para Santo Antônio. E quando Santo Antônio percebeu que todo o povo da cidade de Rémini estava por trás observando o que acontecia, ele terminou o seu sermão falando mais ou menos assim: e vós, peixes do mar, louvem agora a Deus nosso Senhor por sua imensa bondade. Vós, peixinhos, que não são os mais inteligentes, mas que, mudos, conseguem louvar a Deus melhor do que aquelas pessoas que, feitos à imagem e semelhança de Deus, porém sem amor e infiéis, não são capazes de louvá-lo. Nessa hora, toda a peixarada que estava diante de Santo Antônio abriu a boquinha e fez bu, 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 bu. E será que todo mundo aqui consegue imitar um peixinho do mar? Bu, 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 bu. Pois é, o pessoal ficou muito impressionado e Santo Antônio só fez dar a bênção nos peixes do mar e se virou. E assim ele continuou dando o seu sermão, mas dessa vez ele não ensinava aos peixes, e sim aos homens. E conta-se que os homens daquela cidade entenderam nesse dia o tamanho do amor de Deus e se converteram, voltaram a acreditar nos ensinamentos da Santa Igreja. E até aquele prefeito do início da história teve que se conformar que o pobrezinho de Santo Antônio era muito amado por Deus. E até ele acabou voltando para a igreja. E essa era a história que eu tinha para contar para vocês. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria?
Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Um anjinho sussurrou pra mim essa historinha que acaba assim.